Todos têm uma Bíblia favorita. Um pode dizer que é a Nova Versão Internacional, a melhor Bíblia que já leu. Outro pode escolher outra. Um gosta da Nova King James em inglês. Outra pessoa gosta da velha King James em inglês. Mas qual é a Bíblia correta? Agora, pessoalmente, eu conheci a Palavra de Deus usando a Nova Versão Internacional. Eu encontrei a Deus na Nova Versão Internacional. E por meio desta versão, e isso está bem. Mas, quando se trata das nuances mais detalhadas, se você não tem a doutrina e não pode ver a diferença, bem, pode ser que, basicamente, você tenha, então, uma Bíblia ecumênica. Duas vertentes, de fato, baseadas em uns poucos manuscritos que levaram às alterações, corrompidos provavelmente por Orígenes e por Eusébio. Então, essas pessoas pegaram esses textos e disseram, esses são os manuscritos mais antigos, portanto, eles são os melhores, e nós vamos basear as novas traduções nesses manuscritos, e vamos jogar fora o texto recebido. Deuteronômio 11:16 diz, acautelai-vos, para que vosso coração não vos engane, e para que não vos desvieis e sirvais a outros deuses adorando-os. 1 Timóteo 4,16 diz, acautela-te de ti mesmo, e tem cuidado da doutrina, continua nela, pois ao fazer isto, tu salvarás a ti mesmo e aqueles que te escutam. Mas e se esses textos sofreram tantas alterações que eles não podem mais dar apoio às doutrinas? O que você faria então? Vocês sabiam que a doutrina do estado dos mortos não pode ser adequadamente apoiada pelos novos manuscritos? Você sabia que a divindade de Cristo também é um problema ali? Porque uma vírgula aqui, uma pequena alteração ali, uma outra coisa ali, e isso muda toda a figura. Você sabia que Jesus passa a ser um mentiroso e o diabo passa a ser sincero se você lê o texto do novo manuscrito? É bastante interessante. 2 Coríntios 2,17 diz, pois nós não somos como muitos que corrompem a palavra de Deus, mas em sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, falamos nós em Cristo. Se Jesus não é tudo em nossa vida, então nós não temos nada. Se Jesus não é Deus, nós não temos nada que esperar. A nossa melhor esperança é um ciclo de reencarnação no mundo miserável. Primeiro como ser humano, depois como animal, depois como uma folha, para ser comida por uma vaca. Uma existência bem miserável, se vocês perguntam a minha opinião. Mas se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se Ele pagou o preço pelos meus pecados, eu tenho uma saída. Eu tenho uma solução para o problema. Eu tenho uma resposta para os meus questionamentos interiores, porque eu sei de onde eu sou. Eu tenho uma origem nobre. Eu sei em que estado eu estou. Eu estou num estado caído, pecaminoso, e eu tenho uma necessidade da redenção que eu posso apenas obter naquele que me fez em primeiro lugar. E esta é a doutrina que está sob ataque. O darwinismo está tomando o lugar da criação. É isso que nós vimos, é isso no que eles creem. Eles estão tentando apagar a expiação, para que Jesus não preencha mais esse papel. E para que Zoroastro e Osíris possam ser iguais a Jesus. De fato, até eu devo me tornar o seu igual, porque eu sou tão bom quanto ele é. Eu também sou divino, assim dizem eles. Mas eu lhes falo que alguém está mentindo, ou um ou outro. E então nós temos que formular uma outra pergunta. Por que Roma está tão silenciosa hoje em dia acerca da Bíblia, mas ainda ataca de modo ferino o texto recebido? Por que ele está sob ataque por toda parte, em todo o seminário de teologia? Por que em todo o seminário teológico se diz que o texto recebido é o pior texto? Eles dizem, joguem-no fora, aqui está algo que é melhor para vocês. Vocês já ouviram alguém dizer, você não deveria estar pregando isto? Você não é teólogo?
Você já ouviu isso? Eles perguntam que direito você tem de se levantar e pregar a palavra de Deus porque você não é teólogo. E eu lhes digo que eu já ouvi isso tantas vezes na minha vida. Eu não sou um teólogo, eu sou um irmão. E vocês também são irmãos. Mas vocês têm o direito de pregar a palavra de Deus porque vocês são sacerdotes do Altíssimo. Mudar isso para que diga que você não tem o direito de pregar simplesmente porque você não é um teólogo é um ensinamento jesuítico. Ele vem das covas do inferno. Não é bíblico. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Portanto, ignorem essas pessoas que dizem que você não é teólogo. Você tem o direito de pregar a palavra de Deus do mesmo jeito que você tem o direito de ler a palavra de Deus. Essa palavra, sacerdote e sacerdócio, como diz Santo Agostinho, e aqui nós voltamos para o ensinamento dos pais da igreja, que diziam que há uma ordem distinta dos leigos e das pessoas vulgares, e que esse sacerdócio deve oferecer um sacrifício sem sangue ao nosso Pai Celestial por nós, pregando e ministrando os sacramentos, sendo os pastores do povo. Eles não dizem isso abertamente. Percebem o ponto? Agostinho aqui está dizendo que nós somos um sacerdócio santo e que vocês são simplesmente um lixo profano. Nós vamos dizer a vocês em que vocês devem crer. Não, a Bíblia não diz isso. E é por isso que esta carta primitiva é muito importante. Em Hebreus 9:27, na King James, está escrito: "E é apontado aos homens que morram uma vez, e depois disso, o juízo." Essa é uma declaração clara, mas na Bíblia Padrão Revisada está escrito: "É apontado que os homens morram e depois vem o juízo." E na Nova Versão Internacional, que morram e depois encarem o juízo. Agora, vamos perguntar para essas pessoas o que essas mudanças querem dizer. Canon Farr diz que a mudança foi deliberada. E Canon Farr deve saber isso muito bem, porque ele era um membro do Clube dos Apóstolos. Lembra-se daquele clube ao qual Hort pertencia? Aquela sociedade secreta? Farr fala o seguinte a respeito disso: há uma certeza positiva de que não significa juízo no sentido em que o mundo compreende popularmente. Ao tirarmos o artigo que os tradutores da King James incorretamente inseriram aqui, os revisores ajudaram, como já fizeram em muitos outros lugares, a silenciosamente remover enganos que estão profundamente arraigados. Bem, sem dúvida você é um apóstolo, mas você é um apóstolo do tipo errado. E ele continua: "Na morte de cada um de nós, segue-se um juízo, como o escritor sagrado afirma. O juízo final, pode demorar ainda muitos séculos para frente. Na omissão daquele pequeno artigo da King James pelos revisores, está assentada não mais do que a doutrina da existência de um estado intermediário. Então, ao deixar de fora este pequeno artigo, você colocou o purgatório na Bíblia. E agora você pode provar que o purgatório existe, mas você não pode provar que primeiro você morre e então você enfrenta o juízo. Se você tem uma tradução moderna, você pode provar o purgatório. Isso é tremendo. O bispo, além disso, diz que os revisores, ao fazerem esta alteração, defenderam o Novo Testamento jesuítico de 1582 e condenaram a King James por ter adulterado o texto. Defenderam a Bíblia jesuítica.